Olá, sejam bem-vindos ao Conta Bem, esse programa aqui da TV Diário que a gente vai aqui conversar com grandes empresários, com figuras ilustres da nossa economia que ajudam a construir a economia do Ceará, a economia do Ceará, a gerar emprego, a gerar bastante renda aqui para o nosso estado. E ao meu lado eu tenho aqui ele, a grande referência do jornalismo econômico aqui do Ceará, o grande Egídio Serpa. Tudo bem, Egídio? Prazer em estar com você. Prazer é meu, Egídio. Representante da nova geração do jornalismo econômico do Ceará. Estou muito feliz de estar ao seu lado. E hoje nós estamos recebendo um dos ícones do mercado do varejista do Ceará, Severino Ramalho Neto. Ele é sócio majoritário e CEO, ou seja, presidente executivo da rede Mercadinho São Luís, essa organização que tem uma história maravilhosa para contar, e ele vai contar para nós como a sua organização chegou onde se encontra, ou seja, na preferência de boa parte dos consumidores do Ceará. Severino Neto, muito prazer em tê-lo aqui conosco nesses programas de abertura dessa Conta Certa, para que nós possamos conversar sobre a economia, principalmente relativa ao comércio varejista. Bom, Egídio, obrigado você, ao Vitor, honrado de estar aqui, muito orgulhoso de estar fazendo parte aqui, de poder compartilhar um pouquinho da nossa história e de vocês terem nos visto como um bom bate-papo. Né? Unanimidade, foi por unanimidade. É isso aí. Severino, a história do São Luís começou lá nos anos 70, né? Queria que você contasse um pouco lá do início, como é que foi. Se eu for no início, eu vou mais atrás um pouquinho. Ótimo. Né? E aí nós não vamos para os anos 70, não. Vamos para 1926. Nossa! Né? Daqui a 4 anos, a empresa, na sua originalidade, estará fazendo 100 anos. Né? De varejo, é de 1972 para cá, através do meu tio, João. Né? Grande João Melo. João Melo, né? E que ainda é nossa referência e nosso ponto de partida de tudo e que continuamos fazendo. Mas a origem toda mesmo vem com o meu avô. Nos anos 20, então. 1926, com Luiz Melo. Então essa é a origem. O negócio origem. Começou como o quê mesmo? Ele sempre fez a mesma coisa. Só que na época não existia supermercado. Era um armazém. Era um armazém de secos e molhados. Secos e molhados. Né? Que vendia os secos, né? Que era farinha, feijão, e os molhados eram conservas, né? Porque a energia era muito pouca, então se vendia muita pilha, se vendia bala, revólver, arame farpado. Por quê? Porque eram grandes fazendas que cercavam Fortaleza. Né? E a gente vendia para as mercearias dessa fazenda, que vendiam para os seus funcionários, para os seus familiares. Exatamente, me lembro disso. Né? Isso era a história do abastecimento. Né? O supermercado começa na década de 60, praticamente. Em 1905, nos anos 50, eu me lembro que havia armazéns, e meu pai tinha um, e eu fazia os embrulhos de quem comprava. Isso. Daí vem a expressão, aquele bicho é mais grosso do que papel de enrolar prego. Papel de enrolar prego, é verdade. Mas aí a sua história na empresa começou nos anos 70. Nos anos 70. Né? E aí conta um pouquinho pra gente como é que foi. Eu chego aqui do Rio de Janeiro em 1976. Né? E eu não vim para o Ceará, eu vim para o Mercadinho. Né? Começo a trabalhar com o João Melo. Na verdade, ele vai buscar a família toda. Meu pai havia falecido no Rio de Janeiro e tinha uma empresa de lapidação de pedras preciosas, era Lapidação Fortaleza, em homenagem a Fortaleza. Mas a empresa era muito ele. Na hora que ele faleceu a empresa também. Né? E meu tio vai lá para o Rio de Janeiro, éramos 6 na época, e ele fala, quem quiser vir para o Ceará, casa, comida e roupa lavada, vamos dizer assim. Né? E ele fez exatamente isso. Viemos 4, que eram os 4 menores. Na verdade, os 2 cearenses, que eram meus 2 irmãos mais velhos, minha irmã e meu irmão, ficaram no Rio de Janeiro, e os 4 cariocas vieram para o Ceará, começando por mim. Eu sou o terceiro dos filhos. Né? Então nós viemos para cá e eu comecei a trabalhar com o João com 16 anos. E aí vem minha formação, antes que você pergunte, né? Ela é de bodegueiro, com doutorado em João Melo.
Como eram as decisões do João Melo em relação ao crescimento do que viria a ser o que é hoje uma grande rede varejista? Então, Egídio, a gente começa com Intuição? muito de intuição, mas não só intuição. O tio João era uma pessoa à frente do seu tempo. O tio João, falando um pouquinho dele, ele morou 3 anos nos Estados Unidos. Naquela época, o filho passar 3 anos só para chegar lá já era um mês, que era de navio. Né? Era Verdade, uma coisa bem longa. Era uma lenda, né? Uma viagem Isso, e ele passou 3 anos lá. O tio João falava espanhol porque ele morou com cubanos nos Estados Unidos, então ele tinha um lado, ele sentiu muito a discriminação que os próprios cubanos sentiam dentro dos Estados Unidos. Ele trouxe essa experiência para dentro de casa. O inglês, obviamente, ele arrastava no francês e ainda tinha, como muita gente daquela época, só que ele praticava na brincadeira, o latim. Uhum. Então era uma pessoa que buscava o conhecimento, né? E tudo isso o ajudou a construir. Pronto. Primeiro a visão, né? A visão de sair esse armazém, com o tempo, se transforma num mini atacado. Mini atacado pelo aquilo que a gente conhece hoje, também era ali na Governador Sampaio, todos aqueles atacados, assim como foram a DAG, JG, Donizete, todos os grandes atacados da agora saíram de lá, da Governador Sampaio. E lá nós estávamos também, com um atacado também lá. Esse atacado, num pouco espaço-tempo, virou uma central de abastecimento para a gente, né? Quando começou a rede de mercadinho, até a 13ª loja, era todos mercadinhos. Mercadinhos, sim, na sua origem, por isso era o nome de origem, mercadinho. A primeira loja foi na Santos Dumont, em frente a Miami. Uma lojinha de 200 e poucos metros, por isso mercadinho, e que a gente preserva até hoje. E assim saiu, abrindo a 2ª loja, a 3ª loja, a 4ª loja, a 5ª, tal. Hoje são 24. Em crescimento. Em crescimento, a gente está com novos projetos, né? E em breve aí a gente deve estar ultrapassando as 30 lojas. Se João Melo fosse hoje vivo e tivesse nos dado a alegria de tê-lo conosco, com essa mudança, com essa tecnologia presente, o que você acha que ele acharia do cenário atual? Da atualidade, né? O tio João era um cara bem moderno, talvez até mais do que eu. Né? Ele tinha a cabeça bem à frente e gostava de se cercar de pessoas que complementassem. Que o complementasse, né? Então, eu acho que ele tiraria de letra, Egídio. Eu me lembro bem que quando veio o código de barra, né? Hoje parece uma besteira. Né? Bobagem. Hoje parece bobagem, mas a gente é daquele tempo que se marcava o produto a produto na unidade, né? Que o caixa não era eletrônico, era mecânico. Né? Então era uma mão de obra danada, uma loucura danada da época de inflação 80%, a gente fala 80% ao mês. Ao mês, exato. Né? Você tinha que mudar o preço diariamente. Isso. Era... Da noite para o dia ficava trocando de preço. E eu ficava morrendo de medo daquela letrinha pequenininha do código de barra. Como é que essa máquina vai ler isso? Né? Aquela loucura. E o João Melo tirava de letra. Foram 2 momentos assim que a tecnologia... A primeira foi o código de barra que assustou um pouco. Bem rapidinho, mas assustou. Né? A segunda assustou foi... Por quê? Tem 2 coisas. Uma, os controles eram muito fracos. Então, na época, e obviamente que era uma informação boa, mas os resultados não eram tão bons, porque você começou a ter uma leitura real daquilo que acontecia praticamente no online. Né? Você começou a ter informações mais precisas. Agora era uma gama de informação. Na época eu devia trabalhar aí com seus 3, 4 mil itens. Hoje nós trabalhamos com 25 mil. Né? Obviamente que a tecnologia favoreceu tudo isso, facilitou tudo isso. Você catalogue, né? Tudo isso. Mas você sair de 4 mil para 25 foi muito mais fácil de você chegar nos 4 mil. Porque você não tinha um controle. Não tinha. Né? Então a coisa era mais complexa nesse sentido. E quando você começou a ter o controle, você começou a se assustar. Cara, é isso mesmo? Esses números só dá isso? Né? Você começou a ter uma real percepção e obviamente que isso facilitou e facilita. A tecnologia vem com isso. Eu tenho certeza que o João
voltando para o início da pergunta, estava incentivando cada vez mais Inovação, a essa questão. inovação, a busca, que ele sempre fez. O João era um cara que adorava informação. Ele fazia pesquisa de supermercado, visitando as lojas, antes da coleta de lixo. Naquela época não tinha tanto apartamento, era mais casas, Uhum. né? Aí tinha nos saquinhos antes da coleta, qual era o saquinho que estava na porta de cada uma das casas, se era nosso, na época se era do mercantil, se era do Ronce. Se não fosse do São Luís, ele batia lá na porta e perguntava: o que nós fizemos para não lhe atender? Aham. Né? Então ali ele já estava no relacionamento, na pesquisa, sim, sabendo de hábitos, sabendo dos defeitos, o que fazia para... Severino, teve algum ponto de inflexão, algum ponto que foi chave para o negócio se tornar o que ele é hoje, você acha? Tem. Ou alguns, né? Não precisa ser só. Teve vários, né? Uma empresa centenária, ela viveu altos e baixos, e se Deus quiser vai viver mais altos e baixos ainda pelo futuro, que a gente quer tá perpetuando, né? Mas tem algumas decisões que você toma voltado a um estalo, um feedback. Eu fiz uma viagem, isso já nesse século, né? Posso dizer assim. Em 2006, eu fiz uma viagem através da Coca-Cola para a Califórnia. Dentro de um fomos para a Universidade da Califórnia. Passamos 5 dias dentro da universidade. Uhum. Eu era daqui o representante do Ceará, nós tínhamos uma super rede, que era uma união de supermercados. Uma cooperativa. Isso, eu era presidente, e aí eu recebi esse convite e fui. Eu era o único do Nordeste. E lá nós tivemos um professor Bambambam, do segmento do varejo. Ele era a referência do varejo do mundo. E nós tivemos o privilégio de estar com esse cara dentro de uma sala de aula, como se fosse na Unifor, 5 dias com aquele cara dentro da sala de aula. E a primeira aula dele foi para discutir cassino. No primeiro momento você toma um susto assim, cara, eu saio do Ceará para cá para falar de cassino, o que isso tem a ver com a minha casa? Com o meu negócio. Com o meu negócio, né? E ele fez a pergunta-chave. Como é que Las Vegas, com tantos cassinos, eles conseguem competir e rentabilizar? Se você olhar, é isso que acontece com os supermercados. Como é que tantos supermercados no mesmo canto, aliás, a gente faz essas perguntas todos os dias, né? Como faz as perguntas para as farmácias, como Sim. faz. E ele foi explicar que cada cassino daquilo era especialista numa coisa. Olha, aquele ali é especialista em show, aquele ali é especialista em luta, aquele ali... Uhum. Aí ele falava assim, olha, vocês acreditam que tem até o especialista em jogo? E o São Luís é especialista em quê? Em relacionamento. Uhum. Relacionamento? Relacionamento, em atendimento. Uhum. Né? Em buscar Isso faz uma grande diferença. Isso faz... Eu sei do que estou falando, em relação ao varejo. Isto faz uma diferença. Isso o atendimento, a atenção com que o cliente Você que conheceu o João, conheci, né, sabe que ele era especialista em relacionar-se. Ele era o Relações Públicas. Ele era relações públicas. Né? Então, Isso João, que nós somos. Ele não é o dono, ele é o Relações Públicas da empresa. É isso que diferencia a empresa no meio desse mercado. Eu acredito que sim. Isso passou para o conjunto de funcionários, de executivos? O João Melo é nossa referência de missão, né? Atender de forma única, compartilhando orgulho e felicidade, era isso que ele fazia, e de valores. Nosso primeiro valor é gente. Né? E quando você olha tanto a missão quanto nossos valores, estão todos ligados ao João. Aliás, a gente trouxe ele para trabalhar de volta. Vocês já estão convidados aqui para conhecer o nosso memorial, o João Melo, aonde já passou lá todas as universidades. Onde é? Lá na Oliveira Paiva. Né? Lá passa fornecedores, lá passa clientes, lá passa a imprensa, né? E passa toda a nossa equipe. Aí eu digo que a gente foi fazer uma homenagem, atirou numa coisa, acertou noutra. Da homenagem virou uma área produtiva, porque a pessoa quando entra na empresa e passa no memorial, ele já recebe um banho de cultura. Da cultura corporativa, né? Que acelera todo o processo de fortalecimento para que ele fique na empresa, para que ele saiba qual é a maneira de se comportar e por aí vai.
Como era que o João Melo, o fundador dessa maravilhosa rede, fazia para localizar suas agências? Ele era intuitivo ou havia pesquisa no meio disso? Egídio, eu vivo me perguntando como é que o João Melo tomava suas decisões. Ah, é? Eu vivo me consultando, obviamente, para me inspirar, né? Mas, e obviamente, que nós temos também as nossas maneiras de decidir. Mas eu te dou um exemplo assim que você vai perceber. A loja da Washington Soares, que na época nem era o Washington, nem era Soares, né? E nem era avenida, era uma rua. Era uma rua. E, na verdade, não era a rua, era perimetral. Perimetral. Né? Perimetral? Era, exatamente. Perimetral. Era perimetral. Ela vinha de Messejana. Isso. Perfeito. E ela, assim, vou voltar para ela já. A nossa primeira loja, na Santos Dumont, ela, em 1972, a Santos Dumont terminava o viaduto da Santana Júnior. Uhum. Dali para frente, começava a perimetral, né? Começava a perimetral. Que passava em frente a Cialtra. Tu não sabe Sim, nem o que é Cialtra. Cialtra. Tô gostando dessa conversa porque é uma pequena aula de história também sobre Fortaleza. E ia ali pela frente da Unifor. A Cialtra era uma empresa de ônibus. Não tinha Iguatemi. Seguia, passava na frente da Unifor e ia. Isso. Né, dali para lá, aliás, a Unifor... Era calçamento ou era paralelepípedo? Calçamento. Aí também tu me pegou, gente. Aí eu também Mas não era sei. calçamento, pedra tosca. Naquela época, tanto a loja da Santos Dumont, essa loja, que era para onde a cidade crescia, exatamente. Né, como a loja das Seis Bocas, essa também por volta de... Essa aí já 1978, aproximadamente, quando a gente botou lá. A cidade estava indo para lá. A cidade estava indo para lá, então ele tinha... E continua indo. Continua indo. Ele tinha... Aliás, a gente briga por que demoramos tanto para chegar no Eusébio. No Eusébio, né? A gente... E já a gente vai botar outra loja lá para pagar esse débito que a gente... O atraso, né? O atraso. Tirar o atraso, né? Isso. Uma nova loja em Eusébio? Uma nova loja no Eusébio. Para 2023? 2023 ou 2024. 24, perfeito. Não, vai ter outra loja no Eusébio. Prossiga. Na verdade, com outra bandeira. Depois a gente conversa sobre isso. Opa, olha só, novidades aqui. Novidades. Né? Então, ele sempre ia para o lado da cidade, aonde estava o perfil de cliente dele. Ele tinha essa noção muito clara. Né? E aí, na questão de fluxo, de verificar o que estava acontecendo na cidade, não tinha tanto engarrafamento como tem agora, né? Depois a gente passou, nós compramos as lojas, 3 lojas do Bom Preço, é um marco também, que eu não falei naquela hora, falei do marco da viagem, mas um grande marco do passado foi 3 lojas do Bom Preço que nós compramos. Saiu do mercadinho para lojas de maior porte. Bom Preço resolve sair da Praça de Fortaleza. João Carlos vive dizendo que deu essa loja para a gente. O João Carlos, ele tem esse... me lembro, cada cheque que a gente fazia, não era pré-datado não, viu? Mas todo mês tinha um vencimentozinho lá pra gente pagar. Isso foi quando, Severino, mais ou menos? 1989, para ser mais preciso. Aí também foi um grande marco. Né? E aí, totalmente vindo do João, né? A minha participação era levar o cheque. Era o garoto de... né? Então, ele tinha uma visão muito bacana, em todos os sentidos, de onde estava o cliente dele, era para onde está a loja. Depois que morreu o João Melo, que ele deixou de estar conosco, como foi o processo de sucessão? Nós já vimos nesse processo de sucessão desde 1986, quando ele tem um infarte. Foi. Né? E ele me associa à empresa em 1986, ou seja, com 10 anos de casa. Ali ele começa o processo sucessório. Ali ele me deu uma pequena participação na empresa e essa participação ela vai crescendo com o decorrer das metas alcançadas, digamos assim. Não, ele nunca nem botou meta para mim, nem salário. Nem salário, eu não tinha salário, nunca tive. Né? Nem ele tinha. Né? Era uma coisa assim, você tem que ser autorresponsável. Era uma retirada daquilo que conforme o contexto, conforme o cenário. Que era como necessário. Isso é ruim, que você não pode dar aumento para ti mesmo. Né? É difícil, mas ele tinha muito ensinamento através dessas ações.
Né? Dava um bom exemplo, né? Nunca falou que eu tirei mais ou tirei menos, nada disso. Você é senhor, você cuida. Ele tinha uma relação de gente, de confiança, né, que era muito grande. Então, em todo sentido, tanto com o cliente, era capaz de você passar na loja, rapaz, esqueci a carteira, leve, pode levar, depois você passa. Uhum. Ou com o fornecedor, ele chegava, tem um grande amigo nosso, Maurício Pereira da Silva, ele hoje ele era representante da Atlantis, que hoje é Recticoma, os produtos, empresa campeã. O João Melo falava, tire meu pedido. Ou seja, o fornecedor fazia o pedido. A responsabilidade do fornecedor era duas vezes maior do que a do próprio comprador. Severino Neto, vamos passar para a etapa atual, Tá. que está sob a sua gestão já há vários anos. Que diferença, ou que novidades, ou que inovação você plantou na rede? Desde o ano 2000 que a gente vem tomando mais à frente da empresa, né, com o João soltando as rédeas gradativamente, né, de 2000 confiando no cá, sobrinho, né? Isso, né, tanto eu quanto meu irmão Luiz Fernando, a gente vem à frente da empresa com todo o processo de conhecimento, de aproximar do cliente, de ver quais são as necessidades, de ver quais são as nossas limitações, o que é ponto forte, o que é ponto fraco, de inovar, né? Uhum. De inovar com tanto desde o layout, nós fomos, talvez para o leigo isso não vala muito, mas nós fomos a primeira empresa a trabalhar com perecíveis numa participação de 50-50, ou seja, 50% da loja é perecível, isso é mais difícil das gestões. Difícil, muito difícil. Né? Severino, onde é que vocês buscam a inspiração para inovar? Vocês fazem pesquisas no exterior, ou nacionalmente mesmo, ou vem realmente de vocês? Como é que é esse processo? O que vem da gente é a fome, né? A fome de conhecimento, a fome de realizar. Né? E a informação está aí. Hoje, obviamente que a gente viajou muito, né? Teve oportunidade de viajar, a geração favoreceu isso. Né? Eu viajava minha esposa era arquiteta, minha filha trabalha com a gente na área de inovação há 200 anos, né? Até meu genro, na época, hoje ele deixou de ser... Aliás, genro não existe, né? Ah, não. Continua genro, né? Sei lá. Mas ele é um grande amigo, é o Lívio da Casa Parente, e nas viagens que a gente fazia em família, ele ia discutir supermercado com a gente, que ele organizava a viagem, botava na rota todas as lojas que era para a gente visitar. Então a informação chegava ou ao vivo, ou está hoje disponível. Quer dizer, nós fizemos hoje uma bandeira que eu falei há pouco, que a gente botaria lá no Eusébio, né? No Eusébio, que é o Mercadão. Mercadão. Isso. Você abriu 1 ou 2 já? Nós já estamos com 3 lojas, estamos abrindo a 4ª. Aonde? Na Washington Soares. Explica um pouco do conceito do Mercadão para a gente. O Mercadão é uma loja de desconto. Ele nasce do empreendedorismo de necessidade. Ou seja, a gente achava que era dono da praça. Aí isso é uma reportagem de nível nacional falando que Juazeiro seria uma das cidades do futuro, das 20 maiores cidades que cresceriam mais no futuro. Menos de um ano depois, inauguram um atacadão entre as 2 lojas nossas. Menos de outro ano, inaugurou um Açaí e um Max próximo. Nossa, então, uma praça que não tinha concorrência, que a gente achava que era nossa, de repente a gente viu escapar pelas mãos ali, a loja do Crato tendo uma série de dificuldades. E a gente, cara, o que a gente faz? Né, nesse negócio Isso é aqui? super recente, né? Isso foi 2009, começou o processo de entrar a concorrência. 2014 a gente começa a criar o Mercadão. Né? E ele nasce no peito e na raça. Né? Tira a bandeira Mercadinho, taca a bandeira Mercadão, vamos brigar de preço, vamos fazer mais negociações específicas para essa loja. Quer dizer que Juazeiro e Crato não tem mais Mercadinho São Luís? Tem Mercadinho no Juazeiro, aliás tem 2 lojas. 2 mercadinhos no Juazeiro. 2 mercadinhos no Juazeiro e um Mercadão no Crato, e terá outro Mercadão no Juazeiro, já com terreno. Barbalha tudo certo. não estão vendo ainda, não? Não, ainda não.
né? Por enquanto nós estamos indo nessas regiões que nós estamos e tal. E a ideia no primeiro momento foi esse empreendedorismo, depois a gente foi buscar inspiração. Do jeito que vocês estavam perguntando, como é que a gente fazia para buscar inovação? Nós nos baseamos na loja do Audi, alemão. O Audi, dentro da praticidade do alemão, daquela coisa, da objetividade do alemão. Audi, pouca gente conhece assim como referência, mas é a terceira cadeia mundial. Do varejo. Do varejo. Do varejo como um todo. Do varejo como um todo. Né? Então, e eles começam também em 1926, também tem essa similaridade. Começam com lojas também como mercadinhos, pequenas lojas com um mix limitado. É essa a proposta de uma loja de desconto, é assim que a gente chama o Mercadão, loja de desconto do São Luís. E uma loja com uma quantidade de itens limitado, com menos serviço do que um supermercado tradicional, mas com a objetividade de botar grandes volumes com preço baixo, para que o cliente possa atender. Ou seja, você vai buscar as melhores marcas dentro do Mercadão, todas as marcas tradicionais que você conhece. Com desconto. Com desconto. É um atacarejo, não? Eu cansei de explicar o Mercadão, até que a turma fala exatamente essa pergunta. Para poder atender. Tá entender. Não é exatamente isso. Né? Porque a proposta dele não é atacado. Pode ter? Pode, mas a proposta dele é varejo. É varejo. E como é que tem sido a resposta? Muito boa. Muito boa. A preocupação com a concorrência deixou de existir? De jeito nenhum, aumentou. Não pode, né? Aumentou tremendamente, porque a gente começa a entrar numa faixa que a gente não entrava. Nós temos um mercado que a gente não estava penetrando. Né? Nós estávamos penetrando muito num perfil de cliente, de bom poder aquisitivo. E isso não é o que tem no Ceará. Toda empresa passa por um momento crítico, né? Eu queria voltar um pouquinho para o passado. Eu sei que a gente já navegou aqui pelo passado, pelo presente, pelo futuro. Mas eu queria saber de você, qual foi o ponto mais crítico que você se lembra da história do São Luís? Provavelmente um novo ponto de partida, né? Que foi nos anos 2000, com toda crises econômicas que tem. Talvez a gente seja hoje um dos supermercados mais antigos do Brasil, né? Mas quase que a gente não passava pelo ano 2000. Né? Nós tivemos uma grande crise essa que veio desde os planos econômicos, mas também veio com má gestão, a gente tem plena consciência disso. Né? Vem de uma série de fatores, aquela tempestade perfeita, e que a gente enxergou que a única solução seria a venda das lojas. A gente vendeu 80% do nosso negócio para o Grupo Pão de Açúcar, e ali recomeçamos. Né? Mas talvez esse tenha sido o período mais crítico, pelo menos com que eu passei na empresa. João Melo teve com certeza o momento do falecimento do pai dele, por aí vai. Bom, mas aí o culpado foi a inflação, a superinflação, a hiperinflação, e a culpa não é do varejo. A culpa é de quem governa o país, das políticas econômicas. Então vocês não têm culpa. Agora me diga uma coisa. Como é que vocês, sendo uma ilha, vocês que eu digo agora falando no estamento do comércio varejista cearense, legitimamente cearense, vocês, o Mercadinho São Luís, o Pinheiro, o Cometa e o Lagoa, esse conjunto que mostra a força, a criatividade, a vocação de negócio que tem o cearense. Como é que vocês, sendo essa ilha, conseguem superar e vencer a concorrência, que é uma concorrência gigantesca, mundial, uma concorrência, tem players aqui internacionais. Tem. Qual é o segredo desse sucesso? Bom, o que você coloca, gente, talvez não seja nenhuma particularidade do setor varejista nosso. Sim. Talvez seja uma particularidade do cearense. Do DNA cearense. Do DNA cearense, né? Nós tivemos aqui dois inimigos eternos. O sol era um deles. Né? O sol jogava nossas mentes para fora do estado, jogava o tempo todo. Ainda joga de alguma forma. Mas muito pouco hoje. Né? Só que não mais o sol
né? Mas a busca de novos negócios, a busca de oportunidades, muito da garotada aí está indo para fora e nós temos que criar um ambiente para segurar essa turma aqui. O varejo fez isso também. Né? O varejo daqui não é uma história de curto prazo. Se você olhar o segmento de supermercado, ele vem de... Eu falei há pouco do Ronce, do Hipermercantil, poderia falar do Gomes de Freitas, do Avenida, do Varejão, tantas outras marcas que passaram o capitalismo é perverso, né? Se não tem uma boa gestão... Mercantil São José. Mercantil São José. Tem vários, né, do nosso ramo que não sustentaram, que passaram e tal. Então, a resiliência do cearense eu acho que é um fator que faz com que a gente consiga estar presente, consiga estar pensando e concorrer com essa turma, que não é fácil não, a turma é boa, a turma traz aí um poder de fogo, uma grana tremenda para você ser competitivo. Tem alguma coisa a ver com o bairrismo cearense? Quer dizer, eu vou comprar aqui no Mercadinho São Luís porque ele é cearense? Tem e não tem. Tem porque ele acaba dando a preferência real, mas se você não tiver um bom atendimento, um bom serviço, o cliente muda. Não basta ser só cearense. Não. Mas ele torce pela gente. Isso é legal, né? E tem uma relação ali tem uma relação profunda. Ele quase torce, familiar, ele né? comemora, ele gosta. Né? Quando nós vendemos a loja para o Pão de Açúcar, foi uma... Quase que você apanha no meio da rua, né? Pior que não era, Egídio. Quem estava nas lojas que foram vendidas foi o que sofreu. Bom, vocês fizeram isso com a gente, não sei aquela coisa assim, né? Se tiram o nosso. Mas ali você precisou dar um passo para trás para dar dois para frente. Exatamente, lá, né? Exatamente. Então foi um mal necessário. Há planos de expansão fora, além Ceará? Não. Não, por enquanto Ceará. 100% focado no Ceará mesmo. Nós tivemos até pensando em sair, mas hoje com a opção do Mercadão, né, nós estamos projetando um crescimento bem bacana para o nosso estado, para dentro do estado, para dentro da capital também. Hoje, se você passar a cruzar Fortaleza numa linha dividindo Fortaleza pela BR-116, que vira Guanhambi, que vira Dom Manuel. Oeste ou leste? Né? Leste e oeste. Nossas lojas estão todas do lado direito de Fortaleza. 90% das lojas estão do lado direito, olhando para o sertão ou olhando para o mar? Olhando para o mar. Então, do lado direito de Fortaleza. Estão do lado leste. Estão do lado do leste de Fortaleza. Isso, né? Do lado oriental de Fortaleza. Isso. Então, então tem esse outro lado para explorar. Esse outro lado, que é 80% da população. Né? Então, isso está na mira da empresa. Não, isso já está... O João Carlos já está acontecendo. Já está acontecendo. Nós vamos estar colocando a loja no Mudubim, uma loja ali na área do Castelão, uma loja lá no Caucaia. Né? Tá bem acelerado. E outras, que eu falei do Juazeiro há pouco, tem outras previstas. É para 2023 e 2024. Os próximos 3 anos vai vir uma enxurrada de loja, até o Mercadão está tão representativo quanto é o Mercadinho. Né? Então, a gente está falando de quantas lojas aqui que vocês estão projetando? 10 lojas. 10 lojas. Isso lojas. Todas Mercadão? Ou Não, tem 10 Mercadões, vamos chamar assim, né? E o Mercadinho continua na velocidade dele. Né? Nós temos uma loja nova do Mercadinho, aqui de primeira mão, no Porto das Dunas. Mas já tem. Tem no Alphaville. Terá uma no Porto das Dunas. 3 quilômetros de distância uma da outra. 3 quilômetros de distância. Exatamente isso. Você já sabe onde é o terreno, pelo que eu estou vendo. É porque uma vizinhança assim, porque aqui, nesse local, é bom o mercado e nesse outro local, a 3 quilômetros de distância, também é bom o mercado. Bom, é um mercado que cresce tremendamente, né? A cada dia que passa, o Porto das Dunas deixa de ser mais um centro veraneio para ser moradia. E não é nem a segunda residência, é a moradia mesmo. É a moradia mesmo. Conheço muita gente que cada mora vez lá. mais, realmente. Isso. E à medida que você vai dando infraestrutura para a região, ou seja, varejo, acredito que a prefeitura esteja fazendo seu dever de casa. Prefeitura de Aquiraz. De Aquiraz, né? Que
Ali precisa de viabilizar rede de esgoto, né? Isso. avenidas, Pavimento, ruas, né? Isso. Pavimento. Mas em termos de público, aquela região dispara, cresce tremendamente. Aliás, ela está indo para lá com 2 concorrentes novos surgindo lá. Ou seja, uma região que não tem nenhum, já vai ter 3 supermercados. Puxa vida, isso mostra a força, a vitalidade da população sem dúvida, que está lá. Me diga uma coisa, Severino, como é que você trata, como é que você cuida, como é que você qualifica o seu conjunto de colaboradores? São cursos? Que atenção você dá a eles? Bom, nós temos Primeiro, nós somos muito honrados, existe um prêmio do GPTW, que nós somos o primeiro supermercado do Brasil como os melhores lugares para trabalhar. Né? Então, isso nos honra bastante. E isso não é à toa, isso tem toda uma... Eu falei há pouco, nosso primeiro valor é gente. Então, a gente acredita tremendamente que as pessoas fazem a diferença, que as pessoas são capazes, e são, é uma testemunha do atendimento, né, da nossa equipe. E nós temos a nossa universidade interna. Né? Não é do CDL, não, é a sua própria. A nossa própria, né? Onde programa todo o desenvolvimento de especialista, por exemplo, nós temos especialista em vinho, especialista em azeite, né? Temos que ter vários processos de gestão para poder dar suporte a ter uma boa gestão de cada uma das lojas. E por aí vai. Então, nós temos que fazer bem a nossa mão de obra. Toda essa experiência você a obtém nas viagens que você faz? Não, nós temos uma equipe fantástica, nós temos diretores fantásticos que promovemos viagens. Agora, da turma do vinho, há pouco tiveram os atendentes de vinho, nós mandamos 4 atendentes para Portugal. Né? Aperfeiçoar, né? E aí, em parceria com nossos fornecedores de vinhos, aí foram recebidos por empresas lá fora, tradicionais, dando suporte técnico, levando conhecimento, né? E também foram premiados, né? Foram premiados porque atingiram metas, E aí vai. Então, isso o tempo todo, hoje o mercadinho é isso que o nosso cliente nos cobra, de ser referência, né? De ser referência em variedade, ser referência em atendimento, né? E adoramos ser o atendimento serviçal, né? Que é aquele que a gente puxa a cadeirinha, bota para o cliente sentar, né? Tira a compra do carrinho, adoramos tudo isso, né? Porém, nós temos que ser referência no serviço técnico também. Né? Desde a gestão, a especialização de produtos. Tem um conselheiro para dizer, meu amigo, hoje eu vou jantar assim, assado, me diga um vinho para eu poder fazer. Na sessão de vinhos eu já experimentei essa experiência aí já. Nós temos um programa do Recebendo em Casa, né? Onde a gente orienta o cliente. Não, Recebendo em Casa é você recebendo a visita em casa. E lá vai dar dicas para quem quiser, obviamente, né, de como receber, de como fazer uma boa recepção com o menor custo possível. Né? E aí tem especialista em todas as áreas, desde o arrumar a mesa para... Como mudou, né, o varejo? Né? Varejo é relacionamento, Egídio. Não deixa de ser, tem que estar provocando isso. Quanto mais nós conseguirmos nos relacionar com o nosso cliente, seja qual for a pauta, vai ser uma maravilha. Isso reflete em fidelização, isso vai... Severino, o setor está bastante animado, né, quando a gente fala de aquisições, né? Tivemos aí grandes players, baleias engolindo tubarões, assim, realmente grandes players comprando outros, né? Qual a avaliação que você faz disso e o que é que isso mexe com o São Luís, né? Se é que mexe de alguma maneira? Mexe sim, né? Obviamente, o meu tio, volta, não tem como eu fugir do não pode. Ele falava assim, quem nada do lado de baleia esteja preparado para rabada. Né? E nós nadamos do lado desses gigantes o tempo todo. Né? Então, estamos sempre ali, preparados para... E o que é essa preparação? Primeiro, ser competitivo. Nós temos que ser competitivo. E o Mercadão vem exatamente bater na sua pergunta do atacarejo. O atacarejo hoje é o setor que mais cresce. Sim. Né? Então, nós estamos lá com essa visão de que ele cresce, que eles estão na frente, mas nós temos hoje um produto para brigar de igual para igual.
E mais conveniente ainda, ele não precisa de uma área gigante para ser estabelecido. Então nós somos super competitivos já também nesse segmento. Ou seja, nós temos que estamos ligados naquilo que está acontecendo no mercado e estamos preparados para enfrentá-los, sempre. Né? Segundo, é ter uma empresa transparente, bacana, né? Com compliance, com tudo isso nós estamos investindo. ESG, vocês estão atentos a tudo isso, né? Demais, essas tendências demais, empresariais. demais. Né? Nós estamos o tempo todo ligados naquilo que é de mais moderno em gestão e transparente no demonstrar. Né? Então, o tempo todo preparado. Ou, inclusive, para adquirir novas empresas. Adquirir concorrência, se tiver. Tá no radar, então, vocês também entrarem nesse jogo da aquisição? Sempre esteve. Sempre esteve. Eu contei a história nossa de 89. Do Bom Preço, né? Do Bom Preço. Foi um passo importante. Depois desse, teve algum outro movimento de aquisição da empresa? Teve, na época, tinha uma rede aqui chamada Fartura, a gente comprou também. Né? E estamos ligados no que está acontecendo, né? Preparado para tudo. Há uma tendência, há um movimento até de que as empresas do varejo genuinamente cearenses devem se abastecer, devem ter nas suas gôndolas produtos fabricados pela indústria e pela agropecuária cearense. Até que ponto isso quer dizer, é obrigação ou mexe com vocês? Não é obrigação, Egídio. É necessidade. Né? Nós estamos a 3.000 quilômetros do centro produtor. Né? Então, nós temos que estar ligados no que está acontecendo por aqui. Questão de eficiência também. Isso. Né? Então, se você olhar aqui, eu vou te citar aqui uma empresa genuinamente cearense, que pouca gente conhece na sua razão de faturar, né? Mas a Sucre. A Sucre é de uma amiga minha. Da Lia. Os produtos maravilhosos. Maravilhosos. Ela é formada Produtos premium, na França, né? Isso, como a Cor de Bleu. Né? Eu tenho até dificuldade de falar. Né? Mas assim, a Lia nasce como fabricante dentro do mercadinho. Lia Kinderé. Lia Kinderé. A gente tem o maior orgulho disso. Os produtos dela são... Né? E parece assim que você está em Paris. Assim tem outros. Né? Então, a pandemia acelerou diversas empresas a trabalhar. Nós vendemos hoje a farofa do cowboy. Ah, sim. Né? E tem outras que... o Floresta hoje vende seus pratos. Floresta, loja do bairro Floresta? Floresta dos restaurantes. Sim. Hoje, seus pratos estão dentro da nossa loja. La Maison também vem. La Maison fazendo um trabalho fantástico. Então, nós temos por necessidade, não é obrigação, né? Abrir a porta para essa turma. Esse dinheiro fica aqui dentro, Egídio. Esse dinheiro circula aqui e eu estou aqui, vizinho, né? Então a mercadoria chega aqui, eu quero para amanhã, chega amanhã. A outra eu tenho que programar, tenho que estocar, tenho que distribuir. Temos a inflação caindo. Temos o desemprego também caindo, nós temos o PIB subindo, os juros aqui estão altos, e a perspectiva para 2023, diante do novo governo, como é que mexe com você e com seus colegas do varejo? A gente acredita, como setor varejista de alimento, que no primeiro momento não teremos nenhum problema de curto prazo. Curto prazo é dinheiro no bolso do pessoal e isso se transforma em consumo. Né? E acreditamos que é necessário os R$600, que os benefícios, né? Isso, esses benefícios são necessários. Porém, o Ceará foi um bom exemplo de comportamento fiscal. Sim. Desde o primeiro governo Tasso para cá, né? Contas ajustadas. As contas têm sido ajustadas e o Estado tem prosperado. Isso. Talvez não tanto quanto a gente desejasse, mas mais do que nossos vizinhos. Né? O Ceará, durante Fortaleza, hoje é a primeira capital do Nordeste. No PIB, né? Então, nós temos bons exemplos o Ceará é um bom exemplo para ser seguido.
Sem grandes rupturas políticas, né? Você tem uma estabilidade ali entre os governos. Tem. E mais do que isso, né? Houve mudança, a gente achava até que veio o PSDB, depois veio o PDT, depois agora o PT. Né? E o comportamento fiscal sempre presente, né? A disciplina fiscal sempre presente e assim gerando investimentos para que o Estado pudesse crescer. Credibilidade, então, né? Nós estamos atentos, o setor está prestando muita atenção, acredito como todo mundo, que vem por aí, do que vai acontecer. Vocês estão mais preocupados no cenário nacional do que no cenário estadual? Sim, nós estamos, de alguma forma, é uma continuidade do Estado. Esperamos que siga exatamente o desempenho, com algumas correções, né? Por exemplo, nós não podemos ter como buscar um imposto por imposto, ou seja, o exemplo do combustível e da energia elétrica agora foi muito forte. Muito forte. Né? A taxação sobre a produtividade, isso é loucura. Né? Então, o que jogaram de valor em cima do combustível e em cima da energia elétrica, por ser a maneira mais fácil de arrecadar, é criminosa. É verdade. É dolorosa. Criminosa, né? E dolorosa. Não e pode. Por quantos anos a gente teve que aguentar isso? Nós não podemos enxergar isso como uma coisa benéfica. Né? E eu acredito que o Estado vai perceber isso. Talvez ela, na ânsia do que era, tinha essas taxações malucas, né? Mas não pode ter essa arrecadação a qualquer custo. Né? Então, você, com toda a sua trajetória de sucesso como empreendedor, eu não poderia deixar de perguntar isso, né? Até de fazer um serviço aqui para o pessoal que nos assiste e nos escuta em casa. Qual é a dica que você deixaria, né, para um empreendedor? O Brasil está lotado deles, né? Está cheio, o Ceará está repleto de empreendedores que estão começando. Qual dica você daria para quem está começando a empreender, não importa o setor? Qual é a dica básica que você daria para esse cara, para essa mulher que está iniciando essa jornada aí? O Vitor só tinha feito pergunta fácil. Guardei essa para o final. Hein? Essa foi danada. Né? Mas assim, o que a gente acredita mesmo na força do trabalho? Pronto. Né? Na resiliência. Perseverança. E um pouco daquilo que a gente viveu. Né? Nós tivemos uma crise gigante. E quando a gente foi olhar, a gente estava vendo fazendo muita coisa que não era mais o papel da gente. Então a gente começou a olhar para dentro, olhar para aquilo que nos trouxe até aqui. Então olhe para o seu negócio, olhe aquilo que fez você despertar, aquilo que fez você empreender e aquilo que teve sucesso. Né? E obviamente que nessa jornada vai ter erros e acertos. Não tem receita. Né? Trabalha bem os acertos. A receita é saber que você errou. Né? Errou aonde, tenta diminuir, acertei aonde, tenta aprimorar. Acho que é por aí. Perfeito. Muito obrigado, viu, Severino, pelos seus ensinamentos. Teve um pouco de aula de história também, né, Gigi? Toda, foi completa. Essa conversa foi completa. Uma conversa muito enriquecedora, sem dúvida, né? E para os clientes do Mercadinho São Luís é que foi mesmo. E a gente deseja muito sucesso na jornada, na sua, na do São Luís, né? Que o São Luís crescendo, ele cresce junto, o Ceará cresce junto, né? Também, claro, também. Que bom, eu que fico honrado aqui de saber, eu fui saber aqui durante que eu era o primeiro. Você é o primeiro. O primeiro aqui a estar presente, então mais honrado ainda estou. Né? Vou primeiro estar aqui com meu amigo Egídio, de tantos anos, essa referência do jornalismo econômico, que engrandece, que particularmente é nosso amigo de longas datas. Muitas datas. Né? E saber aqui do futuro do jornalismo, né? Que está aqui comigo também. É o Mbappé. É o Mbappé. É o Messi e o Mbappé. Né? Menos. Então vamos lá. Okay. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima, né? Até a próxima. Muito obrigado aí pela audiência. Até mais. Foi um prazer.